Vocês têm as suas Bíblias abertas em Colossenses capítulo 1? Sim? Eu quero ler para vocês um pequeno resumo de onde nós estamos, para nós estarmos juntos. Nós paramos avaliando essa questão do perigo, da necessidade do crente em Jesus ser sincero e tratar com verdade o seu pecado oculto. Nós vimos no exemplo de Acã, como alguém cai em situações assim, e às vezes esta queda é dolorosa, é uma coisa difícil da pessoa voltar atrás. Nós falamos sobre a realidade desse domínio sobre crentes em Jesus. Nós vemos claramente o apóstolo Paulo revelando umas dificuldades que ele tinha, mas existe esperança de libertação. O Espírito de Deus que vive em nós, Ele promete que vai vivificar os nossos corpos mortais. E o que Deus nos manda fazer? Tome cada dia a sua cruz. Ponha a sua vida na cruz. Diga, não meu querer, mas o teu, Senhor. Não quero andar de acordo com a minha preferência, minha vontade. Dá-me força, porque a minha vontade está tão forte. Dá-me força para vencer, dá-me graça. E Deus, Ele prevalece, porque esta é a vontade dEle. Se nós oramos segundo a vontade dEle, Ele nos ouve e Ele vai livrando o seu povo. A grande provisão de Deus, nós vimos também, é a sua graça. É o seu favor que nós não merecemos. A palavra de Deus não é uma cartilha de boas maneiras que você tem que se esforçar para praticar. A palavra de Deus são palavras que nos mostram a beleza de Cristo em nós, que é a esperança da nossa glória, atuando em nós, vencendo, através do seu poder, através do poder da graça, o pecado que tão de perto nos rodeia. E Ele vai nos concedendo a sua vitória. Essa é a nossa caminhada aqui na terra. Existem momentos mais duros, eu sei de alguns que estão vivendo momentos mais difíceis, existem momentos mais aprazíveis, em que o Senhor, pela sua misericórdia, nos poupa. Mas nunca deixemos de meditar sobre isso que nós ouvimos. Nós podemos cair, aquele que está em pé, veja que não caia. O Senhor nos dá graça, nos dá libertação. O Senhor diz que há esperança. O Senhor nos manda morrer para nós mesmos, tomarmos a nossa cruz diariamente e seguirmos. E a graça é a grande provisão de Deus. Ficou um pequeno item que fecha esse assunto, que eu vou ler para vocês, que é o que eu mesmo devo fazer. Eu quero confessar para os irmãos que eu me incluo entre as pessoas que estão passando um momento bem difícil, nesta luta. O pastor já está tão doente. Não, não é doente não. É ataque do inimigo na mente, dificuldade, lutas contra o inimigo, contra Satanás. E eu vou voltar, eu prometo para vocês, compartilhando sobre o como se operacionaliza esta vitória. Ontem nós fomos ver um filme e numa certa altura no caminho, estando lá, não lembro agora, não, já estávamos lá, então houve uma semente daquelas bem malignas que o inimigo planta na nossa mente, que começa a se desdobrar. Quantos são familiares a isso que eu estou falando aqui? E aquilo rola sem controle e tudo, e eu disse, Senhor, como é que eu posso me colocar na cruz? Como que eu faço? Socorro! Eu tenho a impressão que a gente não vai saber tudo, mas Deus nos socorre. E Ele deu o livramento, a mente ficou limpa das acusações do inimigo, das coisas, e assim Ele nos vai conduzindo em vitória, porque nós somos mais do que vencedores nele, em Jesus que nos amou. Mas existe algo que eu queria muito ler para vocês, sem grandes comentários, porque eu vou avançar a leitura hoje, e eu queria que vocês tivessem um vislumbre de algo que você tem que fazer, algo que eu tenho que fazer. Nós já vimos que a provisão de Deus para a nossa libertação é o quê?
Não pode esquecer isso, é para falar em cheio. É a graça, pastor, porque sem a graça de Deus, nós nada podemos, não temos como vencer os ataques do inimigo. Então a nossa provisão é a graça do Senhor. Nós buscamos o Senhor por misericórdia, através da qual Ele nos perdoa pelos tropeços que nós cometemos e para que Ele nos dê também graça, que nos assiste no momento oportuno, nos dá força para não cairmos, não tropeçarmos. Bem, a respeito disso, como é que eu devo fazer? Ouçam bem esse texto, se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou anotar, é em Romanos capítulo 6, versículos do 11 ao 14, e depois mais um pequenino trecho do 19 ao 23. Prestem bem atenção, eu vou procurar ler de uma forma que os irmãos aproveitem bem. Vejam só: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de justiça. Pelo contrário, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará. Por que razão? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que, falando sobre consagração. Nós temos que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas pensam que por tomarem certas atitudes, tudo está resolvido. Não, nós tomamos atitudes sobre a graça, sobre a promessa da graça de Deus. Nós nos consagrando, sabendo que não foi a minha ação de me consagrar. Não foi eu chegar à minha frente e ajoelhar, e não estou falando com cinismo, é muito bom que nós façamos isso. Mas o povo de Deus tem que ter em mente que a nossa grande força, a nossa grande fonte de vitória é a graça do Senhor Jesus. Porque nós não estamos mais debaixo da lei que condena, mas debaixo da graça que nos capacita a vencermos todo o pecado. Será que ficou bem claro isso, amados? Vejam só, vou completar o texto. Ele diz assim: assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça, não tinha nada a ver com a justiça de Deus. E que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou deixar essa mensagem para vocês, vou condensá-la em poucas palavras. Assim como no passado, eu oferecia os meus sentidos, a minha mente, os meus membros do meu corpo para fazer aquilo que o diabo quer, que o diabo queria que eu fizesse. E com isso eu só trouxe sobre mim dores, tristezas, dificuldades, corrompi o programa tão bom que Deus fez aqui na minha mente, e ainda batalho com cenas ruins que eu me coloquei no meio delas e tudo mais. Mas o Senhor nos dá esta direção, assim como vocês com tanta dedicação fizeram aquilo que não deviam. Tenham em mente agora que nós devemos, pela graça de Deus, apresentarmos estes mesmos membros para fazer o bem, para fazermos aquilo que vai dar honra e glória ao nosso Deus. Porque se seguirmos pecando, ele diz, o salário do pecado, amados, é a morte. O tempo seria curto para nós entrarmos em Romanos capítulo 8, que na minha opinião é a abertura mais colossal, magistral para essa temática, onde ele nos ensina que
se vivermos segundo o Espírito, nós viveremos. Se vivermos segundo a carne, morreremos. Não há dúvida sobre isso. E nós queremos a vida como o Senhor nos aconselha a buscar. Não é verdade? Muito bem. A grande coluna sobre a qual nós estamos construindo este estudo, essa série, é a palavra do Senhor que nos diz que nós devemos orar, servos do Senhor devem orar para terem conhecimento da sua vontade. Deus está se oferecendo para nos dar o mapa seguro da nossa jornada. Olha que coisa atraente. E mais, pedirmos a Ele a graça, a suneses, aquela palavra que nós falamos tanto já a respeito, para que Ele nos capacite a fazer a sua vontade. Então isso tem sido eu me referi a isso como a grande coluna, o grande alicerce desta carta maravilhosa aos Colossenses. E o Senhor nos diz assim: e isto, ou seja, conhecer a vontade de Deus e ter a força para executá-la, isto para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Maneira digna do Senhor, como um bom embaixador de Cristo, e ter essa consciência de que Deus se agrada de você. Em todas as coisas, Deus se agrada do seu servo que está buscando a sua vontade, está buscando a força nele para fazermos a sua vontade. Eu quero lhe dar, naquilo que eu vou dizer a seguir, o que eu creio que são boas razões para que nós desejemos viver de maneira digna do Senhor. E para que nós centralizemos em nossa vida, como nosso primeiro e mais importante objetivo, o vivermos somente para agradar a Jesus. Eu gostaria de poder apresentar para vocês um produto final, mas eu sei que eu estou caminhando e é uma boa direção. Mas, na verdade, a grande força que move um servo, uma serva do Senhor a não pecar, diante da tentação dizer não, diante da tentação dizer: Senhor, o Senhor está vendo toda a minha carne como ela quer, mas eu quero colocá-la na minha cruz, eu quero seguir o Senhor. A grande força não diz respeito à nossa moralidade, não diz respeito à nossa educação, não diz respeito ao amor da esposa pelo esposo, nem do esposo pela esposa, nem do esposo, pai pelos filhos, nem filhos para pai. Isto é de outra dimensão. É de outra dimensão. O grande fator eficiente que nos protege da queda é o desejo de agradarmos a Jesus. É nós termos no nosso coração: mas eu não tenho isso. Então, gente, tudo que eu falo que nós não temos, qual é o caminho que a palavra está apontando? Vai buscar o quê? Vai buscar graça, gente. Olha que oração que o Senhor gostaria tanto de ouvir dos seus filhos e filhas. Senhor, eu não tenho isso. Eu acabo não pecando porque vai me custar muito caro, porque vai me machucar, eu vou ficar envergonhado, vou ter alguma forma de prejuízo, então eu me contenho. Mas eu queria tanto ter este coração de: não, eu não vou fazer porque eu não quero entristecer o meu Senhor. De todos os meios que podem nos evitar de cair no pecado, este, sem dúvida, não só é o mais justo, não só é o mais sublime de todos, mas também é o mais eficiente. Não pecarmos para não entristecer o nosso Deus. Ok? Bem, vocês têm a Bíblia aberta em Colossenses 1, de 15 a 29. Tá certo? Sim, pastor Nery, eu tenho. Obrigado, meu irmão e minha irmã Sheilinha. Nós temos a Bíblia aberta em Colossenses, capítulo 1, de 15 a 29. Grande pergunta que eu vou tentar responder: por que é que eu tenho que viver para agradar o Senhor? Eu vou te dar algumas respostas da palavra. Vou ler para vocês o texto do versículo 15, 16 e 17. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele
foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele. Digam para mim, todas as coisas foram criadas por Jesus. Vocês ouviram bem? Tudo foi criado, que existe, que já existiu, que virá a existir, é tudo criado por Jesus e é para Ele. Lá em Efésios, ele nos conta que nós fomos criados para o louvor da sua glória. É o grande motivo. Deus queria, pastor Shed tem essa frase, ouvindo umas fitas antigas dele esses dias, eu o peguei falando essa frase, ele repetia com frequência. Ele dizia assim: Deus estava tão feliz, tão satisfeito com Jesus, seu filho amado, que ele decidiu: eu gostaria de ter muitos outros filhos como esse. E por isso ele nos chamou. E por isso ele nos deu o Espírito Santo que santifica e que nos produz em nós vidas semelhantes à do Senhor Jesus. Mas não se engane, nós não somos para nós mesmos. Nós não somos. Algumas pessoas estão tão entusiasmadas sobre seus planos, sua produtividade, a sua carreira. Tudo isso são coisas muito boas. Mas eu queria dizer assim, que se você quiser fazer sentido para você mesmo, é olhar para essa palavra e dizer assim: eu não me pertenço. Eu estou fazendo o que nesse planeta aqui? E a palavra do Senhor vai responder em alto e bom som: você foi criado por Ele e para Ele. Ô gente, pelo menos uma questão de respeito, não é verdade? Pelo menos uma questão de reconhecer de quem é a propriedade, não é? Você não vai entrando na casa das pessoas do jeito que você quer e sem... Não é assim. Nós temos... É decente, é justo que nós tenhamos uma forma comedida de agir com relação à propriedade. Agora vejam vocês, a pessoa está vivendo nesta terra, neste mundo que Jesus criou para Ele, que é dele, e nós vivemos: eu vou soltar a franga, pouco me importa, doa quem doer, eu vou beber todas a... Cuidado, porque isso é um uso indevido de propriedade alheia. Na Nicarágua existiam alguns terrenos, não é? Que eu lembro muito bem, tem aquela cerca e na frente uma placa muito clara. Para você ficar longe, aquilo é uma propriedade privada e você tem que ficar longe daquele lugar. Não podia ir entrando, não é assim. Então, pelo menos por uma questão de decoro, de ética, nós aprendemos. Mas tem coisas maiores, outras razões maiores, que Ele é aquele, Jesus é aquele que sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Olha como Hebreus lê este trecho. Ele diz assim, Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. Ele diz que Ele é aquele que mantém todas as coisas unidas. Ele é, em última análise, Ele é aquele que está nos mantendo vivos enquanto nós estamos falando. Ontem foi muito chocante para mim, antes de ontem, eu tinha recebido, quando eu estava no hospital, uma mensagem do Leandro, que é meu primo, mas me chama de tio, e eu gosto muito de imaginar que eu sou o tio dele. Um rapaz tão bondoso, tão querido. Quantos conhecem o Leandro aqui? Só bom testemunho, só uma doçura. Então, eu fiquei assim muito chocado, porque eu perdi a mensagem, porque eu estava no hospital, então eu estava atualizando minhas respostas e vi lá: oi tio, eu ouvi falar que você não passou bem, estou orando por você, tal e tal. Mal sabia ele que uns poucos dias depois, aos 38 anos já, 37, 38 anos de idade, um sangramento cerebral, e está lá numa situação tão grave dessa. A vida não é cheia de descontroles desse tipo, gente? A vida é cheíssima de descontroles desse tipo. Não cabe aqui vamos abrir a sessão terror. Agora, vamos falar. Mas se nós quiséssemos abrir uma sessão terror, nós teríamos muito script para a sessão terror. Eu teria histórias para contar para os irmãos horríveis, de
pessoas entre nós, tragédias que acometeram pessoas entre nós. Você tem uma ideia daquilo que eu estou falando? Eu não creio que vai fazer parte da nossa mensagem aquilo que você sabe, mas você sabe que tristeza, que dor, os pais sofrendo, a viúva com 4 filhos, 1 no ventre, 5 filhos, e o pai vai na frente na moto e vai cruzar o S1 num dia ensolarado de feriado, e a esposa atrás com as crianças todos celebrando, e ao passar com a moto, ele é esmagado contra o chão por um veículo. Ninguém tem previsão dessas coisas. Ninguém tem previsão. Você não tem previsão sobre a sua vida, eu não tenho sobre a minha vida também. Uma coisa é bem certa, que nós podemos ter uma boa atitude, dando louvor e sendo pessoas respeitosas, dando ao Senhor honra, por Ele ser aquele que nos mantém vivos. Que tal isso? De todas as linhas que eu li aqui, essa para mim é a mais prática de todos. Senhor, mas não de uma forma como que uma máquina repetindo, Senhor, eu te dou graça por mais um dia, porque não, caia no mérito dessa questão. Caia no mérito dessa questão e veja assim que cada coisa que o Senhor está fazendo para nos manter em pé. O coração, um negócio fascinante. Uma coisa fascinante. Põe a mão assim no coração. Alguns vão pôr, outros não vão, mas não faz mal. Você sente assim, tum, 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 né? Sabe o que está acontecendo lá dentro? Vejam só, o coração é um músculo oco, com 4 repartições separadas por válvulas e etc. E ele tem essa propriedade de contrair e relaxar, contrair e relaxar. E ao fazê-lo, então, ele ejeta sangue para o nosso corpo, e ao relaxar ele recebe o sangue que vai ser ejetado para o nosso corpo e também para os pulmões, para serem oxigenados. Irmãos, é um negócio tão maravilhoso o que acontece. Era duro aguentar durante o seu curso, porque tudo ela fica fascinada. Às vezes eu estava dormindo. Você já ouviu falar dos canais de cálcio? Canal do quê, mulher? Os canais, é um negócio demais. É demais, a gente tem que louvar a Deus agora por essa. É um negócio tão lindo, porque a célula está lá. A célula não, com essa cara de célula ali, a moadinha lá. Se abrem canais. Ao receber os estímulos adequados, se abrem canais minúsculos e esses íons, desculpa a palavra, não sei outro nome, eles penetram na célula e eles fazem com que grupos celulares eles recebam impulsos elétricos, e ao receber impulso elétrico a célula faz assim, e quando ela recebe impulso elétrico ela contrai. Uma célula, 2 células, alguns grupos de células. Quando o impulso se vai, ela repolariza e ela relaxa. E relaxa. E contrai. E relaxa. E contrai. E relaxa. E por trás disso está a mente do nosso Salvador, do nosso Criador, Jesus, cuidando de cada um desses movimentos. Amados, nós temos que pedir graça de Deus para sermos apreciadores das suas grandes obras. É muito grandioso, é muito grandioso. Aí pergunta para Dé do rim, do fígado, tem uma opção de louvores para te ensinar também. Mas é muito lindo, é uma coisa muito maravilhosa. Nós achamos que isso só vai ser entendido por gentes da área. Não, um pouco que nós sabemos já nos faz perceber como é grande o poder de Deus que sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Olha que coisa linda. O Filho, digam comigo, o Filho, qual é o nome dele? Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Falem, ele é o resplendor da glória de Deus. E ele é a expressão exata do seu ser. E ele sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa. Salmo 47:1, batei palma a todos os povos. Gente, é demais, é demais. É a bondade do Senhor. É Ele gerando vida, Ele mantendo a nossa vida, fazendo isto. Vejam só que coisa linda. E nós poderíamos falar mais tempo a esse respeito. Mas eu quero avançar sobre um ponto que
ele requer ações da nossa parte. Não que louvar a Deus não seja uma ação, e nós devemos fazê-lo em espírito e em verdade. E para fazê-lo, se nosso coração está seco, igual às vezes o meu está, com os olhos secos, não tem nem entusiasmo, isso é o dedo do Senhor apontando para onde? Vai buscar graça para encher meu coração de sentido e para eu ser alguém que o louva em espírito e em verdade. Mas algumas coisas aqui requerem ação. Requerem ação. E eu louvo tanto a Deus porque quando a gente segue o script da palavra, a gente não precisa ficar buscando o que eu vou usar para falar para fulano ou para Beltrano, que eu vou falar para a igreja. Não, hoje eu pego aquela igreja. Deixa eu pegar aqui uns versículos, pego uma linha de um, uma linha do outro, põe tudo junto e vamos lá. Não é necessário, porque o Senhor, o fluxo normal da bondade de Deus é Ele fazer o bem para a sua igreja. E como é que Ele faz o bem? Nos mostrando a sua palavra, que é a sua vontade, e nos dando graça para obedecermos. Então veja tudo aquilo que eu vou fazer, falar sob este prisma. Sob este prisma. Ele é a cabeça do corpo, Jesus, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Esse versículo é relativamente difícil de entrar muito profundamente nele, mas ele nos fala uma coisa muito clara. Deus é quem manda. As coisas têm que ser do jeito que Ele manda. Sinto muito, se isto não agrada a algumas pessoas, ou não agrada a mim, muitas vezes, não queria que fosse assim. Mas a nossa vida, como servos do Senhor, consiste em nos dobrarmos diante do Senhor e buscarmos a sua vontade e a graça para executarmos. Eu tenho usado essa expressão com muito amor, vocês sabem do meu amor por essa igreja, é a minha vida. E eu tenho usado essa expressão sem medo de errar. Nós temos estados enfermos, dodóis, individualmente, como igreja, como grupo. E a minha grande esperança que eu tenho, é que o Senhor nos dê algumas prescrições que vão ser executadas pela sua graça e que vão nos ajudar, vai ser um grande primeiro passo, é como eu estou visualizando isso. Hoje Daniel estava orando por mim, para que o Senhor executasse isso, que nós dessemos um passo em direção da cura. Tá bem? Não adianta nada, doença, sabe como que é, isso mata, isso dói, etc. Não, eu queria muito, e eu sinto que o Senhor nos dá aqui, Ele nos conduz para fora dessa mesmice, e Ele nos leva ao conhecimento da cura. Vejam só, Ele diz, Ele é o cabeça do corpo. A cabeça, Ele está se colocando como a parte mais o quê? Mais vital, mais importante do corpo de Cristo. Aliás, isso é uma coisa que eu repito muito aqui, porque eu amo essas figuras. Deus sempre coloca Jesus nessa posição de preeminência. Essa posição não é uma palavra que a gente usa muito. Supremacia, não ajudou muito, também não usamos muito. Mas assim, é aquele que manda no pedaço. Deus sempre o coloca. Ele fala assim, a igreja é a minha família. Mas Ele é o quê? Ele é o pai da família. A igreja são os ramos. Mas Ele é o quê? Ele é a videira verdadeira. A igreja é um rebanho. Mas Ele é o pastor. A igreja é o edifício que está sendo edificado. Mas Ele é o alicerce, a pedra fundamental. Não é? E aqui nesse texto, Ele está dizendo... usando uma dessas figuras, dizendo, Ele é o cabeça, Ele é a cabeça do corpo. Efésios 1, 22 nos diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e o designou cabeça para todas as coisas, para a igreja. Existe aqui uma expressão oculta que diz, Ele o designou para ser usado, para servir a igreja. E essa é uma das grandes bases que nos tem levado a lembrar os irmãos de que oração, por exemplo, quando você busca o Senhor sozinho, é uma bênção. Claro que sim. Mas oração não se faz sozinho sempre.
Nós temos que ter esse senso que orar é desta maneira, sob o cabeça, e é no âmbito da igreja que Deus realiza suas grandes e incomparáveis obras, quando o povo ora junto. Vou aproveitar aqui uma deixazinha para dizer que amanhã nós recomeçamos a nossa oração. Às 5 da manhã, Silas vai avisar, e às 8 horas da noite, todos os dias, menos nas noites de quarta-feira e de sexta-feira, porque na quarta tem o trabalho com os irmãos hispanos e na sexta nós temos os cultos nos lares. Então, amado, não deixa de vir. Existem coisas que nós conquistamos porque nós oramos como igreja. Mas esse não é o ponto principal que eu queria colocar para os irmãos. Igreja, conforme diz o pastor Bill Hybels, lá de Chicago, é um organismo que a sua tendência, a sua forma de ser, a expectativa sobre a igreja, não é, pelos seus próprios meios, que a igreja se fortaleça e cresça. Igrejas, como todos os organismos, nós somos organismos, ela tem a tendência de adoecer e de morrer. Tremenda verdade. Eu não estou excluindo a vitória que há no Senhor Jesus, mas se você deixa uma igreja ao léu, sem a palavra do Senhor, onde não há profecia, o povo se corrompe. Então, o povo fazendo tudo o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Se não há a palavra do Senhor para dirigir os seus caminhos, é assim ou não é? Então, a gente tem que ter isso muito em consideração, que igreja é uma coisa frágil. Anos atrás tínhamos no nosso meio uma família que eu amava muito e que saíram da igreja, agora imagino que estejam em outra igreja mais ao sul, e ela dizia assim: nós temos que ter mais carinho pela igreja. Eu achava tão bonito isso, porque é verdade, mas carinho pela igreja. Carinho é um conceito que eu não vou melhorar, aquele conceito que você tem de carinho, mas é cuidá-la bem, é ser dedicado, é cuidar com todo e lutarmos pela unidade da igreja. Se nós somos corpo é corpo, enquanto as partes estão coesas, unidas. E eu vou colocar para vocês, antes que eu lhes dê muita justificativa da minha razão, aquilo que Jesus disse aos seus discípulos, na sua grande oração, no final da sua vida, no final dessa oração provavelmente foi oferecida ao Pai por Jesus, na quarta-feira, se de fato ele morreu na sexta-feira, ali, no apagar-se das luzes, ele se dirige a Deus Pai e diz: eu revelei teu nome, estou em João 17, se você quiser seguir, versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Minha oração não é apenas por eles. Nessa oração, Jesus estava orando por Tiago, por João, estava orando por Bartolomeu, aqueles que seguiam a Jesus, aqueles que ouviram a palavra. Mas aí ele acrescenta algo muito interessante. Jesus pensou em mim, pensou em você nessa oração. Na sua onisciência, ele diz: a minha oração não é apenas por ele, Tiago, João, Bartolomeu, Mateus, etc. Não é só por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Ou seja, os discípulos, Jesus está profetizando que os discípulos iam sair por toda a terra, iriam pregar a palavra do Senhor, e nós seríamos frutos desta mensagem sendo espalhada por toda a terra. E ele diz: eu rogo por eles para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que todos sejam um. Vocês percebem, começam a perceber a gravidade de nós, ou por iniciativa própria, ou por traumas sofridos ao longo do caminho e mal lidados com ele, vocês percebem a gravidade de nos insurgirmos contra a igreja do Senhor ou contra a unidade da igreja?
Vocês percebem ou não? Dá para ter uma ideia? Nós estamos falando sobre o Criador, o que fez o universo, que mantém o teu coração batendo, que mantém a nossa vida e que tão gentilmente nos declara: eu criei a igreja para que vocês sejam um povo unido. Assim como eu e o Pai somos um, assim como tu estás em mim e eu em ti, que todos sejam um. Que eles, que são nós, também estejam em nós, Pai e Filho, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória, ou dê-lhes a graça que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Eu lhes dei ao povo que iria crer no Senhor, ao povo que já existia, eu dei ao meu povo a graça, o poder, para que eles sejam um. Nós conseguimos ser um por nós mesmos? No way. Nós somos pessoas muito difíceis de lidar. Nós somos anti-união. Nós não somos gregários. Nós não somos cada um buscando o seu interesse. Eu lembro das famosas brigas na fila da coxinha que a gente tinha aqui, a igreja pequenininha. Essas coisas eram bem mais visíveis. Tinha uma irmã, a irmã Neide, fazia assim a melhor coxinha do pedaço. E a brasileirada brigando na fila por coxinha é um negócio interessante. Porque era uma notícia do seu interior, que a mim pouco me importa. Eu agarro a minha coxinha e vou embora. Sem contar naqueles que acabava o culto, você via só o vulto. Era o primeiro da fila. E chegava lá, queria reservar 20 coxinhas. Mas não dava, a igreja é para a igreja. Você está me negando coxinha. Olha, gente, mas é tanta prova de que nós somos muito nós mesmos. E essa natureza precisa ser levada para receber a graça de Deus, senão a igreja morre. A igreja do Senhor, que triste que algumas igrejas morrem. Em Coconut Grove tem uma... Hoje em dia eu não sei o que é, já foi de tudo, loja de guarda-chuva, teatro, inferninho, já foi de tudo lá. Era uma igreja, pela forma do prédio, era uma igreja que morreu. Quer dizer, o diabo está usando só a casca, né? Só as coisas lá. E que triste para o Senhor, que triste para nós, porque nós temos tanto benefício da parte do Senhor. Todos estão comigo, não? Amados, eu quero dar para a igreja 4 conselhos, 4 exortações de amor, para que nós prestemos muita atenção. Nós temos que nos concentrar sobre estas coisas, para que, de fato, cheios da graça do Senhor, nós sejamos parte uns dos outros. Tá bem? Primeira coisa que eu quero mencionar, eu não vou elaborar muito sobre muitas delas, uma sim, é que Deus nos dê misericórdia e graça para não julgarmos uns aos outros. Isso é do Senhor. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, diz Romanos capítulo 2. Pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas, e ele é conforme a verdade. Assim como você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escaparás do juízo de Deus? Não, não é por aí. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, ignorando que a sua bondade, tolerância e paciência são as virtudes de Deus que te levam ao arrependimento? Não, Deus não está querendo produzir pessoas que vivem julgando os outros. Nós temos muitos motivos para julgar a nós mesmos, não é verdade? A nós mesmos, lá dentro do coração, quantas motivações erradas passam pela minha mente durante o dia? Na sua passa também? Sim, pastor Nery, eu sei que passa. Né? Motivações que o Senhor quer que levemos ao pé da cruz, motivação que tem que ser purificada pelo Senhor. Nós não temos que sair estendendo o dedo para ninguém, gente. Nós não temos. Cada um vai viver com as suas decisões.
É verdade que nós estamos no âmbito de decisões tão importantes como povo, que requer que os pastores se reúnem, quebrem a cabeça em cima disso e pensem e tentem buscar graça para termos unidade, etc., para conduzir o rebanho, mas não é do nosso business, não é do seu, com todo respeito. Você tomar algo de foro absolutamente pessoal e íntimo de uma pessoa, de uma família, de um casal, e sair julgando. Não pode fazer isso, sabe por quê? Quem julga acaba sendo um formador de opinião, em geral não é de boa opinião. Verdade ou não? A pessoa julga para mal e de repente a idoneidade da pessoa sobre quem pesou o julgamento está jogada aos leões. E as pessoas agora começam a pensar mal, nem conhece a pessoa, nem sabe melhor como foi e tudo, mas isso cai no quarto exemplo. Segunda coisa, digam comigo, primeira coisa, que Deus nos dê a graça para não julgarmos. Vamos falar de verdade, gente? Que Deus me dê a graça para eu não julgar os meus irmãos, tá bem? Segunda coisa, que Deus me dê a graça para perdoar sempre. Muito bom, mais energia aqui do pastor. Que Deus nos dê a graça para perdoar sempre. Eu vou tomar a liberdade de não entrar nesse assunto, porque de acordo com as minhas milhas rodadas como pastor, eu creio que esse é um dos assuntos mais desenvolvidos, explicados nesta igreja. Você estaria de acordo? Você que está aqui conosco há mais tempo? Nós sabemos aquele final de oração do Pai Nosso. Se você não perdoar, o Pai não perdoa. Mateus capítulo 18. Se você não perdoar, você vai ser entregue aos atormentadores. Nós estamos, você não, mas eu estou careca de saber aquilo que a palavra do Senhor diz sobre perdão. Verdade ou não? Mas nós podemos perdoar alguém que nos fez mal. Fala a verdade. Hã? Amados, que isso não se torne um chavão vazio, mas nós não temos em nós a capacidade... Obrigado, filho. Daqui a pouco cai de boca no chão aqui, vai ser bem engraçado para alguns, né? Nós não temos capacidade. Olha, eu queria... Deixa eu abrir aqui, está muito teórica essa conversação. Eu faço parte de um grupo de pessoas que às vezes chega num ambiente assim... Não está no espírito, né? Fora da videira e tal. Você chega, tem um irmão com uma cara meio amarrada. Sabe qual é a primeira reação minha? Ficar com raiva da pessoa. Não me ocorre que a pessoa pode estar com dor na unha encravada, que ele não tem como pagar sua... Não, olha que coisa, que natureza horrorosa, amados. É muita ruindade, né? Eu sei que sou só eu que sou assim, mas amados, tem relacionamentos que não progridem porque a pessoa olhou e fala assim: não gostei da cara dele, não gostei da cara dela, e agora isso não serve para... Amados, o Rei da Glória mandou que nós fôssemos um, que nós nos amássemos. E o que nós vamos fazer a esse respeito? Vamos permanecer do jeito que nós somos naturalmente? Ou nós vamos clamar: Senhor, me dá graça para que eu haja de uma forma diferente, sinta de uma forma diferente? Oh, amados, essa questão do perdão tão importante, tão séria. Terceira coisa, que Deus nos dê a graça para abrir mão dos meus direitos e valorizar mais a unidade do que a minha posição de honra. Deixa eu explicar direitinho isso para vocês. Às vezes a gente se mete nos buracos de tatu, ou a gente se mete em umas situações mais apertadas na vida e não consegue sair para trás. Uma vez eu entalei num lugar lá, que não podia ir para frente nem para trás, isso nos tempos que eu estava pesando mais, já perdi um pouquinho de peso, né? E eu fiquei entalado, falei: meu Deus, que vergonha vai ser eu ter que chamar alguém para me desentalar, né? Então, a gente se mete em certas situações, mas não quer dar o braço a torcer. Imagina que situação estúpida, não aconteceu. Eu estou lá entalado, não consigo ir nem para frente nem para trás. Aí passa alguém lá, um irmão forte, musculoso e tal. Ô, Nery, estou achando que você entalou aí.
Quer uma ajuda? Não, está tudo bem comigo. Não é ridículo? Não é ridículo. Eu prefiro manter a minha posição de honra do que ter uma humildade e dizer assim, tá lei, estou gordo demais. Né? Dá uma força e dá um soco no traseiro. dá um jeito de me desentalar, porque eu estou socorro, me desentale desse lugar. Não é verdade? Então, veja que coisa, gente. Muitas vezes, a pessoa para cair de pé, entende a expressão cair de pé? Para não dar o braço a torcer, para não admitir que a coisa vira um monstro. Vou ler para vocês um trechinho, está lá no Velho Testamento, escondidíssimo. Eu ouvi essa história quando era menino, toda hora na escola dominical. Faz tempo que eu não ouço, mas o Senhor me levou a ela. Salomão começou a ser rei de Israel. E o Senhor lhe deu muita sabedoria, como jamais deu a qualquer homem. E houve uma situação em que duas mulheres compareceram diante dele. Uma delas disse, meu Senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz um filho. Todo mundo está me seguindo, não? 2 mulheres que moram junto, uma deu à luz, a outra deu à luz 3 dias depois. Estávamos sozinhos, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela, morto, ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o meu filho que eu dera à luz. A outra mulher disse, não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia, não, o morto é seu, o vivo é meu. E assim elas discutiram diante do rei. Tem uma forma de conseguir resolver essa questão? Não tinha teste de DNA. O neném era muito pequeno, não dava para ver com quem parecia. Todos os meios estavam... Salomão estava stuck, igual eu, entalado. Não tinha como dar qualquer forma de solução. Veja só a sabedoria do Senhor. O rei disse, esta afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz, não, o seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou e disse assim, tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe a espada e ele ordenou, cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. Que coisa terrível, que coisa cruel, mas esse não era o intento do Senhor. Vejam só, a mãe do filho que estava vivo, a mãe real, movida pela compaixão materna, olha que expressão bonita, a compaixão materna, clamou, por favor, meu Senhor, dê a criança viva para ela, dá, não quero, não a mate. A outra, porém, disse, não será nem minha nem tua, corte no meio, eu fico com o lado esquerdo, você fica com o lado direito da criança. Então o rei deu o seu veredito, não matem a criança, deem-na a primeira mulher, ela é a mãe. Guardadas as devidas proporções, eu queria chamar os irmãos à razão, no que diz respeito à nossa irritabilidade, intolerabilidade, nosso conforto, outras coisas que dizem respeito a nós mesmos. E você lembre do que o rei diz, que você é parte de um corpo e que ele zela para que nós sejamos um no Senhor. Vocês entenderam a ilustração? Aquela pessoa que não está bem certo sobre a direção vai dizer, então que mate a criança, que divida a igreja, a mim pouco me importa, eu quero a justiça. Isso não é justiça. Isto é crueldade, isso é se levantar contra o Senhor de pulso fechado e dizer assim, separe, mas aqui quem manda sou eu. Em nome de Jesus, gente. Se esse tem sido o seu caso, nós estamos diante de um Deus de misericórdia e graça, que te perdoa, que me perdoa. Em nome de Jesus. Eu quero clamar a esse povo, que não, depende de como for rolar e que eu vou para outro lugar. Não, nem falem isso. Nem falem, porque outro incauto, outro novinho na fé, que está do lado, pode se deixar contaminar, sim ou não?
E todos nós estamos indo contra quem? A gloriosa KBC? Não, nós estamos indo contra o glorioso Rei dos Reis, chamado Senhor Jesus, que disse: Pai, dá graça para que eles sejam um. Verdade. Amados, isso não é justiça, isso é morte, isso é destrutividade. Que os irmãos tenhamos, nós todos, eu também, esta consciência de que temos que abrir mão das nossas convicções, do nosso direito. Tem uma expressão, não sei se é em todo o Brasil, que acho que é de São Paulo, ou de Campinas, que diz assim: tem que engolir sapo. É verdade, tem umas coisas que a gente tem que engolir, né? Todo mundo conhece, a Jerusa já deu risada, mas é tão bom. Engole o sapo, macio, geladinho, passa pela garganta, aquilo fica, olha, uma beleza. Você vê, uau, de ver o povo feliz e unido como Deus quer que seja, isto já compensou eu ter engolido aquele sapo nojento. Não é verdade? E a quarta coisa que eu quero dizer, amados, eu tenho consciência de que eu estou me prolongando e eu quero pedir aos irmãos a bondade de me ouvir alguns minutos a mais, porque eu tenho também a consciência de que esse recado é para o nosso coração, é um recado para a nossa igreja. Tenho o suporte de vocês, amados? Eu não vou, assim, em nenhum momento olhar com se algum irmão tem que ir embora, levantar e tudo. Não, a minha previsão, eu nunca acerto a previsão, mas é de que em 5 minutos, talvez 10, nós terminamos. Primeira coisa aqui que nós vamos pedir graça para Deus nos dar é o quê? Não o quê? Não julgar. Segunda coisa que nós vamos pedir ao Senhor para Ele nos dar é para? Quando? Perdoar sempre. Terceira coisa, de nós abrir mão dos nossos direitos, em prol da unidade. Em prol da unidade. Né? Como que é o irmão cheio do Espírito lá na coxinha? Ele pegou e está aquela balbúrdia, dá a coxinha dele, não é o fim do mundo. Travel light, como diz o americano, não faça questão de ninharias. Esse é o terceiro ponto. E eu achei que foi tão bem ilustrada por esta questão lá do Velho Testamento. A quarta questão, o nome não é bonito. O nome fofoca não é bonito, nem mexerico. Mas eu não consigo outro sinônimo para ele. Vejam só, a fofoca ou mexerico é uma palavra traduzida do hebraico, imagina só como que era no hebraico isso. E ela é definida como? É o ato de alguém que revela segredos, que age como um fofoqueiro ou traficante de escândalo. Ficou boa a definição? Essa é uma definição de dicionário, deve ser boa, né? É um traficante, fofoqueiro igual a um traficante de escândalo. Não tem escândalo nenhum, nada, está tudo bem, tudo paradinho, uma paz, etc. O fofoqueiro ou a fofoqueira solta algo maligno e que vai causar o mal, da forma como uma droga distribuída por um traficante vai causar um desbalance na situação, isso que acaba acontecendo. Um fofoqueiro, vou seguir adiante, um texto tão bom, é uma pessoa que pensa que tem, ou inventa que tem, informações privilegiadas sobre outras pessoas, e revela esta informação àqueles que não precisam saber dela. Não está difícil de entender, não é? A pessoa não sabe nada. Ela, olha, não gostou do bico do camarada, já sai descendo o chinelo. Ou por qualquer outra razão. Não existe fundamento, mas ela forja opiniões contrárias. A destrutividade está solta. A fofoca é diferente do compartilhar informações. Ah, mas eu não estou fofocando, estou compartilhando informações. Bonito. Aí ele se antecipa e diz: os fofoqueiros muitas vezes têm o objetivo de se elevar, ao custo de fazer com que outras pessoas se pareçam más. Gente, isso é uma doença da alma. Isso é uma doença relacionada à insegurança, porque você é baixinho demais, sai falando mal de quem é grande, ou é grande demais, sai falando mal de quem...
é um inconformismo, é uma não aceitação que acaba levando a pessoa a negligenciar o seu autocontrole, que é um fruto do Espírito Santo de Deus, para destruir a reputação de outra pessoa. Por pura mágoa. A pessoa não fez nada, não causou nada, mas ela tem este tipo de prazer. Também exaltam-se como uma espécie de repositórios de conhecimento. Eu sei tudo. O tipo de informação compartilhada. Os fofoqueiros falam dos erros e defeitos dos outros, nunca falam de virtude. Nessa igreja nós cunhamos o termo fofoca de amor, né? Que nós estimulamos o povo a fazer. Tem que fazer, fala bem, conta. Oh, que delícia, que coisa boa. Você viu o que fulana fez? Aí o fofoqueiro chega, o que foi, hein? Ela fez um negócio lindo. Ah, que pena. Não é? Porque esse é o espírito de Satanás. É se alegrar com a derrota do outro e se entristecer com a vitória do outro. Não, amados, não podemos ser assim. Nós temos que nos colocar diante do espelho da graça do Senhor e pedir: Senhor, muda meu coração, coloca uma trava na porta dos meus lábios. Por favor, Senhor, dá-me misericórdia, eu me arrependo, eu quero. Deus está derramando a sua ira sobre aqueles que rejeitam a sua lei. Podemos ver, através desta passagem, o quão sério é o pecado da fofoca. E é com isto, é como isso uma característica daqueles que estão sob a ira de Deus. Pessoas que estão sob a ira de Deus, que nunca saíram de debaixo da ira de Deus, nunca se converteram, ou pessoas que não têm cuidado do seu próprio coração, elas se prestam a esse tipo de atividade destruidora. Por isso que Jesus diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão pelos seus frutos. Faz sentido, não? Está bem colocado o verso? É só olhar um pouquinho mais. Você vai ver que não tem nada de Jesus ali. Não tem nada. Segunda coisa, Provérbios 11. Quem despreza o seu próximo é falto de senso, mas o homem de entendimento se cala. O que anda mexericando ou fofocando revela segredos, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Provérbios 20. O que anda mexericando revela segredos, pelo que não te metas com quem abre muito os seus lábios. Aí vou sair de perto, eu sei que você está abrindo muito os seus lábios. Não é isso. É quem usa os lábios para falar, não é? Dentro do contexto. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma de angústias. Faltando a lenha, apaga-se o fogo, e não havendo mexeriqueiro, cessa a contenda. Ouviram bem? Faltando lenha, o que acontece com a fogueira? Apaga. Não havendo mexeriqueiro, difamador, cessa a contenda. Como o carvão para as brasas, a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do difamador são como bocados deliciosos, que descem ao íntimo do ventre. Como vaso de barro, coberto de escória de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que odeia, dissimula com seus lábios, mas no seu interior entesoura o engano. Quando te suplicar com voz suave, não o creias, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com dissimulação, a congregação será revelada a sua malícia. Olha que coisa, não dá para esconder. Não entre nessa carreira, porque você vai vir à tona. Deus se encarrega de humilhar o fofoqueiro. O que faz uma cova cairá nela, e a pedra voltará sobre aquele que a revolve. A língua falsa odeia aqueles a quem ela tenha ferido, e a boca lisonjeira opera a ruína. Vou ler outra vez. A língua falsa, a língua do fofoqueiro, odeia aqueles a quem ela fere, e a boca lisonjeira opera a ruína. Vejam que coisa interessante. Pastor, mas eu não estou livre, às vezes eu estou num canto. Uma irmãzinha nova procurou, pastor, eu estava aí no final do culto, alguém me abordou para fazer uma fofoca. Foi falar mal, e no caso era de mim. Ok, nós não conversamos, não sei quem é, que termos foi, do que a pessoa falou. Não, é assim que nós temos que tratar. Mas alguém vai dizer assim: pastor, eu estou lá numa boa, e o irmão chegou, você sabia que
que fazer? A palavra de Deus diz alguma coisa a esse respeito? Diz. Não ande com o mexeriqueiro entre o teu povo. Não ande com ele. Não faça como ele faz, odiando o teu irmão no teu coração. Não te vingues como ele faz, e nem guarde ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. É um padrão tão alto, gente. É alto ou não é? Só a graça de Jesus. Só a graça de Jesus. Por isso nós o adoramos. Pedi, pastor Silas, tão bondoso, que preparasse esse corinho para nós, porque eu não podia pensar um corinho melhor. Te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Esta é a aparência do nosso grandioso Salvador, poderoso, bondoso, cheio de misericórdia para nos perdoar e cheio de graça para nos capacitar a andar na sua presença com alegria. Amém, igreja? Vamos cantar em pé esse hino tão lindo, esse corinho tão lindo. Só? Ah, você está aí já. Pai, na beleza da tua santidade, te adoro com amor, em espírito, em verdade, por aquilo que tu és. Eu me prostro aos teus pés, ministrando a ti a minha adoração. Ministrando a ti a minha adoração.